Olá, pessoal! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é mais uma mensagem curta, produzida pelo Ministério Momento de Liberdade, o seu canal de mensagens cristãs, que tem por objetivo trazer o conhecimento da verdade que liberta e transforma. Agora, 5 super dicas para você. Assista ao vídeo até o final, pois tem um momento abençoador da oração. Após assistir, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e apoie este projeto. Ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando for publicado um novo vídeo. Compartilhe os vídeos com as pessoas que você ama. O Ministério Momento de Liberdade agradece a sua atenção, confiança e apoio. Vamos a mais uma mensagem. Momento de liberdade, os desafios de Deus para a sua vida. O desafio do arrependimento, sermão pregado pelo pastor Lucas Perrucci em 23/1/2011, na Igreja Batista da Itaberaba. 2 Reis 21, está escrito: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em primeiro lugar, não quero aqui afirmar que, baseado nesse texto, Deus está trazendo uma profecia para a igreja, mas, baseado nele, podemos tirar lições preciosas para nossas vidas. Pense nesse momento: se hoje você estivesse à frente à morte, o que você gostaria de fazer? Normalmente, o ser humano, quando está diante da morte, ele se coloca em um momento de reflexão e arrependimento. Só paramos mesmo para avaliar nossas vidas quando estamos em uma situação do fim. No livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Basicamente, o teor do livro trata se Jesus faria as mesmas coisas que fazemos. Num trecho do livro, o autor lança a seguinte reflexão: se eu estivesse pecando, por exemplo, cometendo adultério, mentindo, não tendo uma vida coerente com o cristianismo, blasfemando, etc., será que Jesus faria a mesma coisa? Não precisamos chegar à beira da morte para vivenciarmos uma intimidade com Deus. Precisamos levar uma vida de lealdade e fidelidade, e esse processo se dá quando temos um coração arrependido que literalmente está disposto a não cometer o mesmo pecado. Em 1 João 1,9, o apóstolo declara uma verdade profunda: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma condição clara para nossas vidas. Se o apóstolo nos mostra que para haver perdão é preciso arrependimento. Sem arrependimento não há purificação dos nossos pecados. O texto de 2 Reis 21 nos traz um desafio: arrume sua vida. Embora Ezequias não tenha sido advertido que a sua enfermidade tenha sido motivada por pecados, nem o rei tenha sido chamado para arrependimento, ele recebeu do profeta a ordem de deixar tudo preparado para a sua partida, uma vez que ele exercia uma posição de liderança em Israel. Mas esta ordem é bastante pertinente para todo cristão em qualquer tempo de sua vida, uma vez que não sabemos o dia nem hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. Somos chamados ao arrependimento constantemente. Arrependimento não é ter medo de Deus. Preste atenção nessa frase: o temor de Deus sem amor é o mesmo temor que os demônios têm de Deus. Os demônios têm medo de Deus, no entanto, não mudam de vida. Tiago 2,19 diz que os demônios tremem diante de Deus. Na Bíblia, existem registros de que eles obedecem a Jesus Cristo, sem contestação. Arrependimento não é sentir remorso pelos pecados. Judas sentiu remorso pelo seu pecado. Em Mateus 27,4, ele próprio admitiu: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Judas se arrependeu?
Não. O verso seguinte diz: retirou-se e foi enforcar-se. Em 2 Coríntios 7, de 8 a 11, entendemos o motivo disso. A tristeza do mundo produz morte. Arrependimento não é confissão de pecados. Temos um exemplo claro disso em 1 Samuel 15, 24 a 30. Saul havia cometido um pecado e admitiu isso com veemência, porém não se arrependeu. Pelo contrário, queria honra. Versículo 30. Queria reconhecimento por ter confessado o seu pecado. A confissão, às vezes, é só um alívio emocional ou ainda é só uma resposta às pressões feitas por um pai, namorado ou cônjuge. A confissão sem arrependimento é apenas uma admissão do erro, é como uma declaração de óbito, não tem poder para mudar a situação. Arrependimento é, segundo Romanos 8, de 5 a 17, ter uma mente espiritual. Antes de Cristo, nós tínhamos uma mente carnal, mas agora nossa mente é espiritual. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Significa que alguém mudou de mente e, no caso do cristão, mudou de uma mente carnal para uma espiritual. Martinho Lutero, quando começou seus estudos, disse que odiava a Deus. Quando conheceu Deus intimamente, mudou de frase. Passou a dizer que odiava o pecado. Quem não tem uma mente espiritual caminha para a morte. Versículo 13. Deus, em Cristo, muda a mente e o cristão não pratica mais, não tem prazer, não faz mais parte dele. Arrependimento é mortificar as obras da carne. A Bíblia é clara. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O arrependimento consiste em uma ação objetiva, mortificar as obras da carne. Caso contrário, não houve arrependimento. Objetivamente, temos de matar todo dia a carne, então é sinal de que estamos arrependidos. Arrependimento é ter um novo estilo de vida, coerente com a salvação. É não viver em dualidade, é viver a salvação completa em Jesus Cristo, que significa viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. O verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O cristão legítimo tem uma nova vida, e isso é permanente e não transitório. Convido você a fazer esta oração. Senhor Deus, santificado seja o teu nome. Declaro aceitar o desafio de me arrepender de meus pecados, portanto traga-os à minha mente e me ajudes a ter uma mente transformada segundo a ação do teu Espírito Santo. Fortaleça-me para que eu resista firmemente ao pecado e viva em novidade de vida para te agradar em todo o tempo. Rogo-te que operes e concedas essas coisas aos meus irmãos em Cristo. Agradeço-te por ouvir e atender a minha oração, segundo a tua vontade, pois eu a faço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.